seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E olha só, estamos vivendo uma era de conexão digital permanente. Redes sociais, mensagens instantâneas e chamadas de vídeo criam a sensação de estarmos sempre próximos de alguém. No entanto, muitas pessoas se sentem cada vez mais solitárias. E hoje nós vamos explorar essa solidão contemporânea, entender as suas causas e como ela se manifesta emocionalmente e também socialmente. E para nos ajudar a entender melhor isso, estamos aqui com a psicóloga Vanessa Dutra. Vanessa, muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito. Obrigada pelo convite. Olá a todos. É um prazer a gente falar desse tema hoje. E Vanessa é também da área da TCC, né? Isso, gente. Aqui eu sempre puxo sardinha. Eu sempre falo, gente, a TCC é a melhor, né? A gente não exclui as outras abordagens. A gente abraça todo mundo, mas eu acho que a TCC é a mais completa. Eu particularmente gosto, né? Gente, sou psicóloga e sou terapeuta cognitivo-comportamental, que é a TCC. Também estou me especializando em neuropsicologia. Eu atendo há mais de 8 anos, sei lá, tem bastante tempo. Eu tenho uma equipe multidisciplinar, tenho um consultório lá na minha cidade. E vai ser um prazer a gente falar sobre esse tema que atravessa todos nós, né? Sim. Inclusive, a nossa relação com as redes sociais, né? Então, é um tema bem interessante. Sim. Acredito que vai agregar na vida de todo mundo. Qual é a sua cidade? Agora eu fiquei curiosa. Eu moro em Magé. Ah. Você conhece? Não, e olha, a gente tá aqui na Taquara e eu acho que Magé é bem longinho, né? É bem longe. Olha, eu custei chegar aqui, mas cheguei. É um pouquinho longe, né? Mas próximas regiões serranas, por ali. Então, sou de Magé. Olha só. E está estudando neurociência. Antes da gente começar aqui, você falou pra gente que você entrou para a parte da neuropsicologia. Por quê? Porque o meu filho é autista, gente. Eu tenho um filho autista. Bernardo, ele tem 3 anos de idade, completou agora. É um fofo. E ele ainda não fala, né? Não faz muito contato visual e todas essas questões de habilidades sociais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no nosso assunto. E eu decidi estudar neuropsicologia também para compreendê-lo, né? E compreender alguns pacientes neurodivergentes também. E se vocês lembrarem, a gente teve aqui na semana passada, não vou me recordar o nome dela, se alguém lembrar pode falar para mim no ponto. Mas era uma mãe, ela trouxe as experiências dela aqui e ela já era psicóloga, mas ela era da área hospitalar. E aí, depois do diagnóstico do filho dela, ela falou assim, na verdade, antes do diagnóstico do filho, o sobrinho já tinha tido o diagnóstico. E ela falou assim, poxa, seria legal entender um pouco mais, né? E aí, a Carol Lemos, obrigada. E aí, ela passou a estudar sobre isso, e ela falou, acho que a hospitalar já não é mais para mim. E ela mudou completamente o rumo dela, e hoje ela é uma craque do assunto, né? Justamente porque ela teve que ir por conta da experiência dela, né? E aí eu tava falando com você. Propósito, um sentido, a maioria das pessoas, elas vão por conta desse propósito que elas têm. Exatamente. Porque elas têm que conhecer mais para ajudar primeiro quem elas amam e depois ajudar outras pessoas. As outras pessoas, exatamente. É isso. Perfeito. E falando sobre esse assunto de hoje, essa solidão contemporânea, será que ela se diferencia da solidão vivida nas gerações anteriores? Hoje a gente fala de uma coisa muito conectado, né? A gente já teve aqui também a Jéssica Leite, CEO de uma empresa de marketing, a gente falou um pouco sobre isso, que hoje a gente está sempre conectado o tempo todo e tudo mais, e a gente não consegue sair disso. E a gente acha que está tudo muito perto e muito separado ao mesmo tempo, mas no fim tem uma solidão aí. Exatamente. Olha, antes da gente iniciar responder a sua pergunta, na verdade, eu queria provocar uma reflexão, né? Para você, para mim, para você que nos assiste. Qual é a qualidade das suas relações hoje? Ou seja, você tem muitos amigos nas redes sociais, por exemplo, eu tenho 5.000 seguidores, né? Mas, de fato, com quem você pode contar quando você precisa? Sim. Se você sumir das redes sociais, quem sentiria a sua falta? Quem iria na sua casa para saber se está tudo bem? Quem realmente sabe a sua data de aniversário, se o Facebook não lembrar? Então, com quem eu consigo hoje compartilhar os meus sentimentos? Aquela pessoa que eu consigo dizer, olha, eu não estou bem. E eu preciso falar sobre isso. Compartilhar verdadeiramente a minha vulnerabilidade. Sim. A nudez da minha alma, né? Estar ali despido na frente de uma pessoa e compartilhar tudo que eu sinto. Com quem hoje eu consigo fazer isso? E aí, será que esse número realmente não reduz?
Estamos Drasticamente. drasticamente. Estamos hiperconectados, temos acesso a muitas pessoas, né? Com muita facilidade, Sim. um toque. A internet estiver boa, mais rápido ainda. E a gente consegue ter acesso a muitas pessoas, porém não com essas conexões profundas. Então, assim, pensando, a gente vai fazer um paralelo, né, das gerações anteriores. Sim. Como elas sentiam a solidão e como que nós, da geração atual, ou seja, da sociedade contemporânea, como nós vivenciamos a solidão. Então, assim, gente, em primeiro lugar, a solidão não é uma doença, tá? É importante reforçar aqui. Não é uma doença catalogada, mas é um sintoma presente em algumas doenças. Por exemplo, a A depressão. depressão. Né? É muito mais fácil da gente compreender assim, mas não é uma doença, é uma experiência humana, emocional, subjetiva, né? Que está relacionado a essa falta de companhia ou a desconexão social, porque você pode estar rodeado de pessoas, ou seja, Sim. ter companhia, mas não necessariamente se sentir próximo, conectado, sentir pertencimento. Exatamente. Então, a solidão é subjetiva. Posso estar com muitas pessoas, mas não me sentir conectado a elas. Sim. Isso seria a solidão. Então, quando a gente pensa, né, nas gerações anteriores, a gente tinha experiências de solidão relacionadas a contextos específicos. Né? Então, por exemplo, me mudei para outro país, estou longe perdi um ente querido, fui morar sozinho. Mas as relações, elas eram mais profundas, tinha uma continuidade emocional. Sim. Sabe? Um marido que ia para a guerra, retornaria, encontraria sua família, mandaria cartas. Então, a gente está falando de uma distância geográfica, uma solidão, porque Mas não tem aquela pessoa. emocionalmente. Mas emocionalmente mais conectados. Sim. Então, essa é uma diferença interessante para a gente avaliar em relação às gerações anteriores, né? As pessoas tinham mais presença física, então a Sim. solidão era diferente do que a gente tem agora. O que a gente vê hoje, né? Nós temos uma geração hiperconectada, porque nós estamos o tempo todo conectados no celular, rapidamente nos comunicamos pelo WhatsApp, Sim. né? Pelas nossas redes sociais, mas nós temos relações mais líquidas, né? O que Bauman vai falar da modernidade líquida. Não é sólido, nada foi feito para durar, né? Como ele diz. Então, nós temos relações menos aprofundadas e menos duradouras. A gente muda de emprego com mais facilidade, a gente rompe relações com mais facilidade. Sim. Então, a solidão, hoje em dia, eu acredito que esteja relacionada à conexão profunda mesmo. Alguém que me acompanha, alguém que me vê, que me nota, Sim. que me entende, que realmente está comigo, sabe? Exatamente. E não só está partilhando um momento comigo, Exatamente. mas que realmente esteja comigo. Então, eu acredito que essa é a principal diferença, né? Hoje também, nós temos muitas mudanças estruturais na vida mesmo, né? Então, trabalhos remotos que facilitam essa questão do isolamento, a questão da conexão com a internet, do mundo digital, né? Faz com que eu também tenha tendência a me isolar. Nós podemos estar aqui, dentro de uma mesma casa, e cada um num cômodo diferente, e a gente se comunicar pelo celular. Então, eu peço, traz água para mim. Ao invés Então, de a quantidade de pessoas naquele ambiente não garante uma socialização. Exatamente. Podem estar todos isolados, mas com 40 pessoas em uma casa. Exatamente. E aí, a gente, ao invés de ir até a pessoa, facilita a vida, né? Traz um copo d'água para mim. Então, o nosso estilo de vida está muito diferente. Nós temos pessoas hoje, lares, né, unipessoais, ou seja, pessoas que moram sozinhas, né? Antigamente tínhamos casas com muitas pessoas, né? Famílias muito grandes. Então, todas essas mudanças estruturais na maneira como a sociedade está vivendo, acredito que favoreça a questão da solidão. Sim. E do isolamento, né? Exatamente. Hoje em dia, a gente também vê, eu acho que é um ponto importante de reforçar aqui, a cultura da autossuficiência. Então, eu dou conta da minha vida. Eu não preciso de ninguém comigo, que eu dou conta de fazer tudo. Eu tenho que dar conta de fazer tudo. Então, isso também facilita o distanciamento, Sim. né? Social. Cada um está vivendo seu universo particular, sua vida unificada, e a gente está cada vez mais distante um do outro. Então, Sim. acho que essas são as principais diferenças entre a geração anterior, no quesito solidão, e essa nossa geração atual. Um último ponto para fechar é a questão do universo digital aqui faz com que a gente não tenha tanta experiência física. Sim. E isso para o cérebro é muito importante. Contato, toque.
Eu tocar você, Abraço. abraçar você, te olhar, A gente sabe? fala bastante disso na psicologia infantil, né? Que a criança, ela Exatamente. necessita daquele toque, daquele abraço, daquele contato olho no olho, mas assim, os adultos também necessitam disso. Exatamente. Nós todos precisamos, né? Nós somos seres sociais, a gente precisa de conexão. E aí, para o cérebro, né? Isso é muito importante, até mesmo pela questão do sistema de neurônios espelho, né? Essa questão de eu te reconhecer, né? Te ver, te sentir, te tocar. Sim. E isso tudo com a questão digital diminui bastante. E a percepção de pertencimento influencia esse bem-estar emocional das pessoas? Eu preciso pertencer a um lugar, né? Eu preciso pertencer àquela família, eu preciso pertencer àquele ambiente. E a pessoa ela tem que estar com o emocional dela bem estruturado. Precisa ter essa percepção dessa pessoa? Olha, é importante que você tenha esse senso de pertencimento. Sim. A maneira como eu processo onde eu pertenço, o que é o outro para mim, ou seja, a minha visão de mundo, quem sou eu nesse mundo, quem sou eu na sociedade, com quem eu vou me conectar, isso tudo é individual, Sim. né? A gente constrói essa noção. E aí, quando eu descubro quem sou eu na sociedade, qual é o ambiente que eu pertenço, onde eu sou integrado, né? Isso vai dando para a gente uma identidade, né? Vai trazendo um senso de importância. Sim. Então, pessoas que não têm essa conexão forte, na verdade, que têm essas conexões frágeis, que não têm esse senso de pertencimento, podem ter prejuízos emocionais, né? Inclusive no senso de valor pessoal. Porque quando eu, por exemplo, não tenho muitas conexões, eu tenho dificuldade de me conectar, de pertencer a um grupo, o meu cérebro pode interpretar isso como rejeição. Sim. Então, se eu sou rejeitada, talvez eu não seja tão interessante. Eu não sou tão interessante, eu não tenho tanto valor. Eu não sou suficiente. Eu não sou suficiente, eu não faço falta. Eu não sou tão relevante assim para a sociedade, para as pessoas. Então, isso afeta muito a maneira como a gente desenvolve a nossa própria identidade, a nossa autoestima, nosso senso de valor pessoal. Então, se eu puder afirmar, sim, é muito importante essa questão de pertencer. Agora, é óbvio, a gente não pode querer pertencer a todos os grupos. Porque o que a gente vê é que as pessoas querem uma aceitação social exacerbada, né? Eu quero que todo mundo me ame. Não, mas vão ter pessoas, vai ter um grupo que vai se identificar mais comigo e eu vou me identificar mais com ele. Exatamente. E é natural que eu não me identifique com o outro e tá tudo certo. E tá tudo certo, exatamente. É porque com o movimento das redes sociais, a gente tem acesso a muitas pessoas muito diferentes, de várias culturas, de vários países. E a gente, de certa maneira, quer a aprovação de todos. Sim. Um dislike, como é que a gente reage? Uma pessoa que não gostou do que você fez, da postagem que você fez, da foto que você postou. Como que eu reajo à pessoa que não tá gostando do que eu tô fazendo, do que eu tô falando, né? Então, tem pessoas que realmente querem uma aprovação social maior por causa da experiência com a internet. Então, assim, o senso de pertencimento eu pertenço a um grupo específico que tem a ver com os meus valores, tem a ver com os meus princípios, em que eu me identifico, a minha igreja, a minha família, isso tudo me faz gerar, né, essa noção de segurança. Sim. Né? Eu tenho um lugar seguro para mim. Esse ambiente é seguro para mim. Aqui as pessoas se importam comigo. Aqui eu sou bem-quisto. Aqui eu tenho um laço. E é isso que a gente indica, né? Inclusive em terapia também. Sim. Para os pacientes. Eu sempre identifico na vida do paciente como um todo como que são as relações, os ambientes que ele frequenta, tá? Eu faço todo esse mapeamento com eles em terapia. Eu sou esse tipo de psicóloga, tá, gente? Eu não sou a psicóloga que vai só trabalhar pensamento. Apesar da TCC só trabalhar pensamento. Mas a parte social conta demais. Exatamente. Conta demais. Eu já tive pacientes também que não era da personalidade daquele paciente. Eu via claramente, gente, não é possível. Ele vive numa família assim, ela foi criada numa família assim. Como é que ela tá com esse tipo de pensamento? Aí a gente começou a puxar os amigos, né? Aí, tá tentando se encaixar no meio daquele grupo ali. Então, ela tá mudando completamente o modo de pensar dela, não porque ela quer, mas é porque ela quer se encaixar naquele grupo ali. Então, é importante a gente, como terapeuta, como psicólogo, a gente chegar e falar, peraí, onde você frequenta? Quantas pessoas vão junto com você nesse lugar? O que vocês fazem? E tudo mais. A gente precisa saber. Você tem alguma religião, alguma prática religiosa, e não nos cabe indicar qual, mas entender o que é importante para aquele paciente e orientá-lo, né, a se aproximar,
academia, grupos, né? Então, assim, pertencimento é uma coisa que a gente também trabalha em terapia e que é importante, sim. Eu acho que hoje, falar de pertencimento, não tem como a gente não falar de adolescentes. A criança, eu acho que é um pouco mais fácil, porque a criança a gente tende a acolher um pouco mais, né? Teve um dia que eu estava cheguei em casa, depois peguei minha filha na escola, dei banho nela, e aí eu falei, o que você comeu na escola? Não sei, eu falei, você vai falar para a mamãe o que você comeu na escola? Você sabe, quem comeu foi você, não foi? Ou você ficou com fome? Não, eu comi. E aí meu marido ficou escutando o bate-papo. Eu falei, então fala para mim o que foi que você comeu. Ai, no almoço eu comi arroz, feijão, franguinho. Eu falei, tá bom. E na janta, na escola, o que foi que você comeu? Eu não sei. Eu falei, você sabe, você vai ter que falar. E aí meu marido veio me indagar. Falou assim, Laísa, por que você obriga ela a falar? Eu falei, não tô obrigando ela a falar. Mas eu quero saber, ela precisa se comunicar. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber se ela foi obrigada a comer alguma coisa na escola que ela não queria, que ela não gosta, né? Para acolher ela, para proteger ela, para saber o que está se passando, para saber se alguma coisa aconteceu dentro da sala de aula. Enfim, tem que ter essa comunicação e a gente tende a ter mais isso com a criança. Com o adolescente, entre aspas, não deveria ser assim, mas acaba que é um pouco mais natural que os pais deem um pouco mais de liberdade e não tenha mais essa aproximação, né? E aí o adolescente tende, então, a não se sentir mais pertencente àquela família, àquele meio ali. Como é que a gente trata disso com o adolescente? Olha, adolescente é adolescência, na verdade, é uma fase de transição. Para pensar, né? Eu não sou mais criança. Mas também não sou adulta. Eu também não sou adulta. Quem eu sou? Quem eu sou agora? Então, é uma fase de descoberta. Eles necessariamente querem pertencer, só que ao grupo de pares, né? Sim. Ao grupo de pessoas da mesma idade que eu. Então, assim, é muito interessante para os pais, né? Claro, dar um espaço, entender que não é a mesma fase, mas também não incluir esse adolescente nas tarefas de vida cotidiana, participar do universo dele, inclusive. Eu sempre falo para os pais, você conhece os gostos do seu filho? Os gostos musicais? Aí tem pai que não sabe de nada. Não sabe responder. A banda que ele gosta, onde ele gosta de ir. Se você pudesse se inserir nesses contextos dele, será que isso não vai facilitar? A gente não causa um distanciamento tão grande assim, né? E tem adolescente que é muito tranquilo para eles ter os pais juntos em determinadas tarefas que são mais divertidas, que tem a ver com a idade deles. Então, assim, não é uma fase fácil de administrar, obviamente. Vai haver um certo distanciamento. Eles estão querendo ser inseridos numa nova fase, eles estão em transição. Não tem nada sólido aí, né? Estão em descoberta, mas... Pai e mãe, nesse contexto, né, faz a diferença, que tente se inserir nos contextos de vida desse adolescente, né? Necessário. E percebendo também, assim, alterações muito significativas, procurar um profissional, né, de psicologia, que com certeza vai ajudar de perto. Às vezes, nem de psicologia. Teve um dia que eu estava conversando com a minha mãe. Eu tenho um irmão de 15 anos. E aí minha mãe falou assim, levei o Luiz no psiquiatra. Eu falei, mãe, o que está acontecendo? Por que a senhora não fala comigo? O que foi? Aí ela falou assim, não foi nada. Por que a senhora levou o menino no psiquiatra? Com nada, Aí ela falou assim, não foi nada. Eu levei para ele ter uma conversa com o psiquiatra. O psiquiatra explicou bastante coisa para ele, tal. Conversou com ele, não sei o quê. E o psiquiatra falou para ela, falou assim, poxa, que legal que seria se todas as mães de adolescentes trouxessem o filho no psiquiatra, só pra gente ter uma conversa, sabe, com ele. E aí falou sobre mudança hormonal, falou bastante coisa, falou até sobre uso de droga, falou muito. Meu irmão super tranquilo, nunca deu trabalho. Eu, mãe, acho que ela constrangeu o menino, né? Aí ela falou assim, não, mas ele conseguiu. E ele falou, poxa, mãe, que legal. Nunca pensei que um psiquiatra fosse tranquilo desse jeito. E aí eu falei, poxa, é realmente isso. Se sem problema, já foi lá e levou. Se a gente vê alguma mudança, se a gente vê uma mudança, não tem problema nenhum, né? A gente buscar uma ajuda, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, de um neurologista, é normal e natural. E acho que quanto antes a ajuda for procurada, mais cedo o problema vai ser sanado. Perfeito. Né? Então, tem que ter esse olhar diferenciado. Eu acho que todos os pais, deveria existir, né? Um curso para cuidar de adolescentes. Exatamente. Porque a gente fala do adolescente que não está ainda preparado para a adolescência, porque ele está nessa fase de transição, saindo da infância, ele não é criança, ele não é adulto, o que eu sou?
Mas a gente não fala dos pais que não sabem lidar Exatamente. com o adolescente. Meu filho não é mais criança e também não é um adulto. Eu não posso dar muita liberdade, mas eu também tenho que permitir um espaço. Não posso dar comida na boca, mas também não posso deixar sair sozinho. Exatamente. Entendeu? Não é uma fase fácil, Não gente. é, nem Gera pros muito pais. estresse, A gente entende os pais também. Entendemos, com certeza. Vanessa, e existe uma relação entre solidão e saúde física? Talvez ali um estresse, uma alteração no sono, ou também no apetite, não sei. Tem essa relação aí? Sim, com certeza, tá? Nosso corpo e nossa mente são conectados, né? Então, tudo que a gente tiver de experiência emocional, ou seja, todas as emoções que eu sinto, tudo aquilo que eu tenho de pensamento, eu posso ter um reflexo disso no meu corpo, que é o soma. E daí vem as doenças psicossomáticas, Sim. né? Que não dá pra gente deixar de falar. Ou seja, aquilo que eu não resolvo emocionalmente, psicologicamente, sai como válvula de escape através de alguns sintomas psicossomáticos, ou seja, tensão, né, muscular, por exemplo, cefaleia, e entre outras coisas. Então, Sim. assim, tem estudos que comprovam que a solidão interfere mesmo no corpo com sintomas, afeta o sono, né? Afeta a libido, afeta, assim, traz aumento de dores mesmo Sim. físicas. Eu estava conversando com uma amiga agora, a gente vindo no carro, e ela falou assim, eu durmo muito melhor quando eu tenho alguém presente. Quando tem alguém na casa, no mesmo cômodo, né? Do que quando eu estou sozinha. Então, como que a solidão não vai interferir realmente, às vezes, no sono? Sim. Ou até mesmo, a gente está falando, obviamente, do cérebro, né? Como impacta. Porque uma pessoa que tem solidão, ela tem aumento nos níveis de cortisol, obviamente, que é o hormônio do estresse. Sim. Essa pessoa fica mais ativada, em alerta. Então, o cérebro desse indivíduo fica em estado de alerta, porque eu tô me sentindo solitário, eu tô com um Tô aumento desprotegida. tô desprotegido. Então, esse cérebro, obviamente, vai deixar essa pessoa em estado de vigília. Natural. A gente consegue entender essa questão neurológica. Mas falando das conexões sociais, por exemplo, as próprias crianças se sentem mais seguras em dormir com os pais, né? Então, quando eu tô dormindo sozinha, como eu me sinto? Será que isso não interfere? Será que a solidão realmente não vai interferir no meu corpo, na minha saúde física, em como eu consigo dormir, né? A minha qualidade de vida no geral. Sim. Então, a resposta é sim. Mexe com tudo. Mexe com tudo, Mexe com interfere. tudo. E será que tem sinais silenciosos de uma pessoa que está vivendo um quadro de solidão emocional? Alguma coisa assim que ela não consegue enxergar, tá bem silencioso mesmo, mas que ela foi se afastando e ela tá emocionalmente solitária. Posso falar uma coisa que é muito interessante, talvez a gente não perceba? Hoje em dia, todo mundo tem muitas tarefas, né? A maior tempo parte inteiro. das pessoas. E se for mulher, então? Exatamente. eu. Então, a gente vai para o trabalho, a correria, sai do trabalho, vai para a igreja, sai do trabalho, vai para a academia, e um monte de tarefas e um monte de coisas. E no final das contas, como que a gente se vê? Sobrecarregado. E a gente tem espaço realmente para desabafar, gente, para se conectar com as pessoas, para falar dos nossos sentimentos? Não tem. Não. Então, a gente começa a achar que não pode contar com ninguém, Não posso confiar em todo não mundo. posso confiar em todo mundo, não tem com quem eu possa desabafar. Esse é um sinal. Não é só a pessoa deprimida que dá sinais de que ela está em isolamento social, que ela está vivendo uma solidão emocional. Mas a pessoa sobrecarregada, que acha que não pode contar com ninguém. Não adianta eu falar com o fulano, porque ele não vai resolver o meu problema. Então, para que eu vou me abrir para Para essa que pessoa? eu vou me abrir? Né? Além disso, óbvio, né, gente? Sinais como alteração de humor. Você percebe que está mais apático, mais triste, sabe? Aquela sensação de perder o brilho, de perder a vontade de estar em grupo, né? Se você perceber aquela pessoa que estava muito conectada aqui com as pessoas e ela, de repente, começa a se afastar, ter aquele afastamento gradual. Uma pessoa que, quando você pergunta, oi, tá tudo bem? Como é que você tá? E ela dá a resposta, tá tudo bem. Respostas monossilábicas, pouco aprofundadas, né? Ela não tem mais aquela facilidade em se abrir. Sim. Em dar informações sobre as suas emoções. Então, isso tudo são sinais que a gente percebe que a pessoa pode estar vivendo um estado de solidão. Não necessariamente só a depressão, porque é mais Sim. característico ver, né, o isolamento total, a perda de apetite, a pessoa afastada Exatamente. totalmente das atividades dela, totalmente desinteressada em qualquer ambiente social ou até mesmo nas outras tarefas de vida. É mais fácil perceber. Sim. Mas e a pessoa sobrecarregada? E a gente não fala de solidão sendo algo patológico. Foi como você começou Sim, falando no início. exatamente. Solidão não é patológico. Uma depressão, sim.
Mas o início, a solidão pode ser o início de uma patologia. Exatamente. Né? A gente pode colocar a solidão como início de uma depressão. A solidão, talvez, como início de uma ansiedade. A solidão como início de um toque. Exatamente. Pode ser. Então, por isso que tem que ter esse olhar diferenciado logo no início, quando as coisas começam a acontecer ali, para que não desenvolva um quadro patológico, né? No caso, aí, uma depressão, como a gente está citando bastante. Exatamente. O assunto está rendendo, né, Vanessa? Tá, que bom. Ótimo que o assunto está rendendo. E é um assunto muito atual, né? É um assunto muito atual. Sim. Apesar da gente estar vivendo em sociedade, da gente viver em sociedade hoje em dia, mas muitas pessoas estão solitárias e não conseguem perceber. Porque uma coisa é eu ser muito faladeira, conversar com todo mundo aqui no trabalho. Mas será que isso me garante que eu não seja solitária? Pois é. Não. Não garante. Não garante. Eu já atendi uma pessoa que ela falou para mim assim, Laísa, mãe, esposa, trabalha fora, dona de casa, e ela falou, eu não consigo fazer nada sozinha. Eu tenho pavor de ficar sozinha. Eu falei assim, mas em que nível? Ela falou assim, no nível de não tomar café sozinha. Não consigo. Tem que ter uma pessoa do meu lado. E aí eu falei, peraí. Aí a gente tem dois extremos, né? A pessoa que vive na solidão e a pessoa que tem completamente medo e pavor de estar sozinha. Ela não podia se sentir sozinha de forma alguma. E aí a gente foi trabalhando, a gente foi vendo que o medo dela era o medo de morrer. E ninguém perceber que ela morreu. E por isso que ela tinha esse pavor da solidão, né? Mas ela não podia de forma alguma se sentir sozinha. A gente tem, então, dois extremos. Né? Uma pessoa que vive sozinha, se isola, e outra pessoa que tem um pavor disso tudo. Mas a gente tem que achar o meio termo. Porque nós, como terapeutas, a gente fala com as pessoas que elas precisam achar coisas para fazer por elas mesmas, né? Exatamente. Quando a gente atende mãe, que a gente fala assim, o que você faz por você? Ah, eu vou no parquinho. Não, você vai no parquinho porque você está levando seu filho. Ah, eu cozinho. Não, você cozinha porque você tem que alimentar a sua família. O que você faz por você? Você faz uma academia? Você faz alguma coisa? Você faz uma aula de arte? Uma aula de luta? Porque você gosta, porque você quer fazer? A gente está tentando puxar essa pessoa para fazer algo para ela e, obviamente, sozinha. Sim. Que não vai girar em torno de outras pessoas. Então, a gente está tentando achar esse equilíbrio né, com os pacientes. Mas é difícil, né, Vanessa? A gente achar esse equilíbrio com as pessoas e a gente fazer elas achar esse equilíbrio na vida delas. Olha, eu sempre costumo analisar o paciente no quesito prejuízo, impacto. Essa característica aqui de ser totalmente fechada, ou essa característica aqui de depender demais de uma pessoa, está trazendo que tipo de impacto para essa pessoa? Então, se eu não consigo tomar um café porque não tem alguém, vocês entendem como a minha vida está tão dependente de outra pessoa, de um terceiro elemento? Então, isso me rouba a autonomia, a liberdade. O prejuízo é grande. Muito. Né? E da mesma maneira, eu sou uma pessoa que vivo em isolamento, não consigo me comunicar com as pessoas, não tenho facilidade em expressar os meus sentimentos, não consigo me integrar a grupos. O prejuízo é grande? Sim. Demais. Então, a gente vai avaliando isso, buscar um equilíbrio, né? Sim. Eu não posso me isolar no meu universo e não ter contato com as pessoas. Nós partilhamos, gente, uma vida coletiva. A gente vive no mesmo planeta, tá? Por isso que eu falei até no bloco anterior, nós somos seres sociais. A gente vive no mesmo planeta, no mesmo bairro. A gente transita entre as pessoas, então é importantíssimo para o ser humano esse contato com outra pessoa. Sim. É inegável, então eu preciso pertencer, eu preciso interagir, ok. E esse outro lado da história, que foi o que você falou, da pessoa que depende demais de alguém para fazer qualquer coisa. Só escolho uma roupa se minha mãe for comigo, eu só tomo um café se tiver alguém comigo, eu só consigo dormir se estiver com alguma outra pessoa. Sim. Então, se eu não consigo ter autonomia por conta disso, a gente está falando de um extremo. E aí a gente precisa encontrar um equilíbrio para que eu possa ter uma qualidade de vida, né? Sem que essas coisas venham interferir nas minhas emoções e na minha liberdade. Sim. E será que existem diferenças de percepção e impactos da solidão entre jovens, adultos e também nos idosos? Ai, gente, sim, isso é legal de falar, tá? Muito legal de falar. Olha só, a gente está falando de 3 gerações. Então, nós temos aí os jovens.
O que o jovem, ele procura hoje, né? O jovem é aquela pessoa que está iniciando a fase adulta, né? Ele ainda não sabe exatamente quem ele é. Ele está procurando o lugar dele no mundo. Quem sou eu? Qual é o meu valor? Está tentando se provar, está tentando pertencer. Sim. Então, ele busca mais, né, nessa fase, a questão da aceitação social, né, da aprovação. Então, a solidão nesse grupo específico está muito relacionada a comparações, né, sociais que a gente faz, o isolamento mesmo causado pelo excesso de uso da internet, porque nos jovens é mais fácil, né, que eles estejam mais conectados do que em outras gerações. Então, a solidão, ela está relacionada a essa faixa etária nesses quesitos, né? Agora, a gente vai falar do público adulto, por exemplo. Vamos falar, assim, de 29 anos a 59 anos. Essas pessoas vivenciam um tipo de solidão diferente. São pessoas que têm muitas demandas. Sim. Carreira, trabalho, empresa, né? E experimentam solidão em fases específicas. Por exemplo, no meu divórcio, quem está lá para me ajudar? Na maternidade, vivenciam solidões específicas relacionadas a contextos diferentes. É muito comum o adulto, né, experimentar estresse, burnout, o próprio esgotamento, essa sensação de estafa. Então, a solidão ela vai ser vivenciada em contexto específico de vida, né? E a gente está falando de uma população idosa, onde a gente tem um tipo de isolamento social pela perda de um ente querido, pelos filhos que se afastaram, que moram em outros lugares e já não vivem mais comigo. Uma aposentadoria que já chegou e não estava preparado. Exatamente. Então, a minha solidão vai ser relacionada a esses contextos de vida diferentes. Sim. Cada um no seu quadrado. Na sua realidade, no seu contexto, né? Exatamente. E quais práticas que podem ajudar as pessoas a transformar esses momentos ali de solidão em oportunidades de autoconhecimento? Porque é como sempre falo aqui no Psicologia e Propósito. Acho que a palavra que sempre rege todos os episódios do Psicologia e Propósito é autoconhecimento. Quando a pessoa ela se autoconhece, nossa, muita coisa muda. Muita coisa muda. A gente vê em terapia, quando a pessoa ela consegue descobrir o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta, quem que ela realmente é, acho que a gente já deu 80% do passo aí na terapia, já foi concluído, né? Então, como que transforma essa solidão nesse autoconhecimento em oportunidades, né, para se autoconhecer? Olha, se essa experiência de solidão foi intencional, ou seja, aquilo que a gente chama de solitude, aquela experiência de solidão que não tem angústia envolvida, né? Onde eu consigo olhar para dentro de mim, eu posso transformar isso em uma ferramenta de melhoria para si mesmo. Como? Eu consigo olhar para dentro de mim, nesse silêncio ao redor, eu consigo ter mais clareza sobre os meus pensamentos. Eu consigo ter mais clareza sobre o que eu estou sentindo. Quem sou eu no mundo? Por que eu existo? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? Onde eu me sinto bem? E aí eu silencio as vozes ao redor e eu consigo olhar para dentro de mim e perceber a minha potência, a minha força, me olhar com mais carinho. Então, sim, pode até ser uma ferramenta interessante para a gente se autoconhecer. Né? Para a gente perceber um pouquinho como nós somos, longe do ruído. Porque, às vezes, as pessoas também estão muito conectadas, né? A gente faz tudo em grupo. E a gente vive a identidade do grupo também, muitas vezes. Eu estou sempre rodeada de muitas pessoas, mas eu não paro para me ouvir. Eu não paro para ter aquele silenciamento e me questionar, né? Como estou vivendo. Então, eu acho que a solidão, nesse sentido que você propõe, pode nos facilitar um autoconhecimento, né? Sim. Que é o que a gente chama de solitude. Talvez se apreciar a sua própria companhia, você não estar tão triste na ausência de outras pessoas, mas conseguir ouvir suas emoções, seus pensamentos. Então, isso facilita muito o autoconhecimento. Mas será que não tem gente usando da solitude e falando que é solitude para se isolar, para ter, então, a solidão? Mascarando uma coisa na outra? Esse é um ponto problemático. Muito, porque eu já vi muito isso. Não, solitude. Quando eu olhava assim, eu falava... É só um isolamento, é só uma evitação. Tá dizendo que tá bem consigo mesmo, é porque não quer contato com ninguém. Né? E não é para um autoconhecimento, não é para você tirar algo bom daquilo dali. É só porque a pessoa quer realmente se isolar e acabou. Tem pessoas que são evitativas. O que é um indivíduo evitativo, que tem um apego evitativo?
Eu evito o sofrimento. Então, eu não quero que tenha rompimentos no nosso relacionamento, eu não quero que você me abandone, eu tenho medo, né, de que aconteça alguma coisa na minha relação com você, que eu confie em você e você me exponha, você me traia, ou qualquer outra coisa que possa acontecer. Então, eu evito conexão. Então, é mais confortável para mim proteger a minha vulnerabilidade, é mais confortável para mim ficar no meu mundinho, evitar esse tipo de contato, porque eu não me exponho tanto, eu não corro esse risco. E o nosso cérebro, gente, ele foi feito para evitar danos, tá? O cérebro, ele processa as experiências que você teve ruins de vida e a fim de evitar que você tenha um outro prejuízo como aquele, que você vivencie uma outra situação que vai te causar algum dano, seja físico, emocional, ele vai sempre te colocar em estado de alerta. Sim. Então, tem pessoas que são hiperativadas nisso. Vê o outro como uma ameaça. Que indivíduos são esses? Vamos parar para pensar aqui rapidamente. Pessoas que têm um histórico aí de abuso, de negligência, maus tratos. Pessoas que foram feridas de diversas maneiras, talvez na sua história de vida. Vocês acham que ela vai olhar para o outro e achar que é fácil confiar nele? Ah, de forma alguma. É fácil confiar em você? Abrir aqui os meus segredos para você agora? É fácil achar que você vai me entender de fato? Não. Ou que você vai sorrir, vai dar um sorriso social aqui para mim? Você tem e que por ter trás uma você vai me confiança. julgar? Tem que ter uma confiança. Muitas pessoas que sofrem esses tipos de situações já têm uma tendência a desconfiar do outro, têm uma tendência a evitar. Então, muitas pessoas hoje, nessa tentativa de evitar, né, essa profundidade emocional, evitar ficar vulnerável, se escondem, mascaram a ideia de que estão vivendo a solitude, né? De que estão se isolando por um outro propósito, porque são seres evoluídos e precisam ali se conhecer, se conectar consigo mesmo. Isso realmente mascara esse apego evitativo. Então, exatamente. reflitam sobre isso, né? E entendam o que vocês estão tentando evitar com o que vocês estão fazendo. Eu acho que essa é a reflexão. Fica a pergunta, hein? Mas como identificar relacionamentos que alimentam ou que reduzem essa sensação de desconexão? Porque a gente vive em sociedade, né? Certo. É isso que você está trazendo pra gente. E tem relacionamentos, existem relacionamentos abusivos, existem relacionamentos saudáveis, existem relacionamentos que nem fede nem cheira, vamos dizer assim, né? Então, como saber e como identificar que esses relacionamentos, eles estão alimentando ou eles estão reduzindo essa sensação de desconexão? Perfeito. Isso é muito interessante. A gente faz isso em terapia com o nosso paciente. Vamos avaliar a pessoa que você abriu espaço para que entrasse na sua vida, essa pessoa com quem você divide a vida. Se é uma pessoa que critica tudo que você faz, se é uma pessoa que não te dá validação emocional, ou seja, é bobeira, frescura, isso que você está passando, ela não te escuta genuinamente, sabe? Você não se sente ouvido. Você pode estar próximo da pessoa, mas você não sente que tem espaço para falar com ela sobre qualquer coisa. Eu não me sinto tão à vontade assim para falar sobre determinados assuntos, porque eu já sei que eu vou ser julgada, que eu vou ser mal interpretada. Esse é um tipo de relação que vale a pena manter? Será que isso não vai favorecer essa desconexão emocional? E se você tiver uma pessoa em contrapartida que te escuta genuinamente, que consegue se colocar no teu lugar, mesmo se ela não tiver passado por aquilo, que é a empatia, Exato. essa compreensão empática. Olha, eu nunca passei por isso, mas eu consigo te entender, fica à vontade. Hoje você deve ter tido um dia cansativo. Então, é uma pessoa que tem um interesse genuíno em te conhecer. Sim. Em saber como você funciona, em saber o que te agrada, o que não. Então, eu preciso avaliar a qualidade dos relacionamentos. Eu falei esses dias nas minhas redes sociais sobre segurança. Todo mundo procura segurança numa relação. Você não vai se conectar emocionalmente a uma pessoa que não te dá segurança. Jamais. Seja ela financeira, que as mulheres estão procurando, que é homens provedores, segurança social, segurança emocional. Que tipo de segurança? Por exemplo, eu quero me conectar a um homem, vou colocar uma relação de mulher e homem e mulher. Eu quero me conectar a um homem que eu sei que vai me trair, que vai me expor perante a sociedade, que vai me ridicularizar. Por quê? Que não vai me proteger de ser mal falada, de ser mal vista, que vai expor o nosso relacionamento, que vai deixar que os pais, as pessoas interfiram muito na nossa vida. Eu procuro o quê numa pessoa para me conectar com ela? Segurança, proteção,
né? Eu quero saber que essa pessoa aqui é um ambiente seguro para mim. Sim. Que ela não vai me expor a passar por tantos riscos assim. Então, falando no quesito de expressão emocional, eu vou me sentir bem com você se você me olha com empatia, se Sim. você me ouve com interesse. E se a pessoa, gente, só rejeita o que você fala, só te critica. Tá no mesmo cômodo que você, mas não consegue observar as suas nuances, não consegue perceber os seus sinais, não consegue perceber aquilo que não é verbal, Sim. mas a sua comunicação não verbal, um dia que você está cansado, com o olhar abatido. Será que essa pessoa realmente é uma pessoa que vale a pena continuar conectado? Talvez não. Então, é uma reflexão interessante também. Interessante. Muito interessante. E a gente fala, eu comentava, né, a respeito de ambientes de trabalho. Muitas vezes, quem vai perceber que você não está bem são pessoas do seu ambiente de trabalho. E, às vezes, o seu marido, a sua esposa, não vai perceber isso, porque onde é que você passa mais tempo? Dentro do trabalho. Então, acaba que as pessoas do trabalho se tornam a tua família, né? E as pessoas, às vezes, você vai chegar mal. Teve um dia, eu descobri recentemente que eu tô grávida, então teve um dia que eu tava passando muito mal. E aí, eu cheguei no trabalho, até foi muito engraçado. Aí uma amiga me olhou pra mim e falou assim, meu Deus do céu, o que aconteceu com você? Coisa que meu marido não falou, sabe? Mas ela tá acostumada a me ver chegar no trabalho todo dia com uma cara. Exato. Eu cheguei com outra completamente diferente, ela logo percebeu, né? Então, o ambiente de trabalho pode te ajudar. As pessoas no ambiente de trabalho podem ajudar aquela pessoa ali quando ela começa a se isolar, quando ela começa a buscar mais a solidão. Às vezes é uma pessoa que almoçava em grupo e agora está querendo almoçar sozinha. Às vezes é uma pessoa que tirava o horário de almoço em grupo e agora tira o horário de almoço isolada. Era uma pessoa que conversava numa reunião e agora qualquer coisa para ela tá bom. Então, tem a importância também da rede de apoio, né? Das pessoas que estão em volta, de olharem, acho que não só importância, mas uma responsabilidade. Uma responsabilidade. De olharem Excelente. e falarem, olha só, Vanessa, você não está bem, não. Quer conversar? Vamos falar? Por que você está se isolando? Por que você está querendo ficar sozinha? Não, a gente andava tudo em grupo, por que agora você quer ficar sozinha? Tem essa responsabilidade e é necessário isso. Sim. Olha, que isso sirva que isso nos provoque esse senso de responsabilidade mesmo. Porque, às vezes, até mesmo no trabalho, que é uma fonte importante ali de perceber o outro, às vezes a gente está tão focado na nossa tarefa que a gente não percebe o nosso colega de trabalho, né? Com tanta sensibilidade assim. A gente faz o que tem que ser feito, é tudo corrido, tem horário para tudo e às vezes é difícil perceber. Então, o que ela falou é muito interessante. A gente passa a maior parte do tempo no nosso trabalho do que em casa. Nós somos muito ritualistas, né, o ser humano. Então, a gente tem um ritual de acordar, o ritual de chegar no trabalho todo dia da mesma maneira, e aí aquela nossa amiga que está acostumada a ver a gente chegar de uma certa forma, vai perceber que a gente não chegou da mesma maneira. Nosso humor está diferente, né? Em casa, a gente também tem um ritual de chegar. Só que a diferença é que no trabalho, a gente passa mais tempo diurno, assim, quando a nossa energia está alta, em produtividade. É mais fácil perceber certas nuances. Sim. Às vezes, em casa, a gente chega realmente num horário que favorece o cansaço, favorece o isolamento mesmo. Eu quero chegar, tomar um banho, pegar meu celular... E ficar quieta. E, às vezes, meu marido só vai interpretar isso como... Ah, nossa, ela teve um dia cansativo, né? E não como ela está solitária. Sim. Então, talvez o seu colega de trabalho perceba com mais facilidade. Sim. Mas que a gente também possa ter essa cultura, gente, de recepcionar o nosso ente querido, a pessoa que a gente ama, com atenção. Oi, amor, como é que foi seu dia? Como que você está se sentindo hoje? Né? Nós mesmos também, gente, fazer essa autorreflexão, esse autoquestionamento. Como eu estou me sentindo hoje, né? Como estão as minhas emoções? Eu senti falta de falar com alguém? Tem alguma coisa que está entalado aqui que eu não consegui expressar? Então, eu considero isso também muito importante da gente exercitar. E precisa. Precisa. É necessário. A gente precisa entender o que se passa na nossa própria cabeça. Exatamente. Né? E o porquê que a gente não quer expor isso para outras pessoas. Essa é a dificuldade que muita gente tem de vir à terapia. Para que eu tenho que falar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando? Por quê? Não precisa não. Eu que sinto, eu que penso, fica comigo mesmo. E aí vem da dificuldade das pessoas de chegarem até a terapia, né? E sem saber o bem que faz. É verdade, gente. Só falar é terapêutico. Não é porque eu sou psicóloga, não. Não, mas
às vezes não nem numa sessão de terapia, mas quando você pega aquela sua amiga de confiança e você senta para conversar com ela e você fala assim, nossa, cabeça, a conversa, tô até mais leve. Não é que você tá mais leve, é porque o falar é terapêutico. Exatamente. Né? O simples fato de você falar, você já sente melhor, você botou para fora. Eu sempre falo isso em terapia. E a TCC a gente bate bastante nessa tecla, né? Que vai ter uma alta. Não vou ficar com você aqui. Pode acontecer eu ficar anos? Pode. Vão surgindo demandas. Não vou ficar para sempre. Vão surgindo demandas, a gente vai resolvendo. Mas não é uma coisa para sempre. Então eu falo, olha, isso eu falo na primeira sessão. Eu falo, um dia eu vou te dar alta, tá? Exatamente. Eu nem comecei com você ainda, mas um dia eu vou te dar alta. Quando eu te der alta, quem vai ser o seu braço forte ali do lado? Você vai precisar ter alguém. Ah, eu vou para outro terapeuta? Não. Você vai ter que ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser uma pessoa só, mas uma pessoa que você confie, que você possa conversar, que você possa se abrir, uma pessoa que você sabe que não vai te julgar, uma pessoa que você sabe que vai te acolher, sabe? Tenha uma pessoa de confiança, porque não para você fazer terapia com essa pessoa, mas para você poder expor para ela o que você pensa sem julgamentos e acabou, porque isso já vai fazer um bem danado para você. Exatamente. Né? Mas as pessoas ainda estão resistentes. Não vamos julgar, porque a gente entende que a gente também não pode confiar em todo mundo, né? Mas é necessário a gente ter pessoas ao nosso lado, ao nosso redor. Muitas pessoas foram magoadas nesse sentido, né? E perderam a confiança em outras pessoas. Às vezes eu compartilhei com uma amiga um segredo e aí, de repente, ela expôs isso para outras pessoas. Como que isso se deu para mim, uma coisa tão íntima? Né? Quem quer ter sua vergonha exposta, seu segredo divulgado? E isso faz com que eu tenha dificuldade em confiar, expor o que eu estou sentindo, né? Eu estava conversando com a minha amiga no carro também sobre o tema de hoje, a gente veio batendo um papo, e aí ela falou, poxa, às vezes a gente compartilha algo com alguém e a pessoa dá uma resposta também que diminui a nossa motivação em continuar falando, né? Ah, mimimi é bobeira, mas você sempre tá ligada nisso, deixa pra lá. E a gente precisa ser um pouquinho mais empático, mais cuidadoso. Aquilo que é simples para você pode não ser para o outro. Exatamente. Né? A experiência é individual. Tem coisas que hoje eu tô bem resolvida, mas em outro tempo não estava. E por que eu não consigo ter a paciência de entender que nem todo mundo vai estar bem resolvido com tudo? Sim. E que a minha experiência pode ajudar o próximo. Porque muita gente não quer expor, você falou do medo de expor, né, os seus sentimentos para o outro, por medo de ser julgado, de não ser compreendido, de ser visto como fraco. Quem quer parecer fraco? Ninguém. Insuficiente. Eu não quero ser visto dessa forma. Eu quero ser visto como alguém que tem valor na sociedade, que dá conta de tudo, que dá conta das próprias emoções. Eu não sou um desequilibrado. Não é assim que eu quero ser visto. E com isso as pessoas vão engolindo as suas emoções, engolindo as suas fraquezas. E qual é o prejuízo disso? Adoecimento. Adoecimento emocional, né? E aí vem as patologias, como a gente falou no início. Então, o medo a gente também vai trabalhar em terapia. Você falou do medo que as pessoas têm de fazer terapia, porque são muito fechadas. Mas, gente, a terapia é um ambiente seguro. O terapeuta, ele não está ali em posição de fazer juízo de valor, ou seja, ele não atribui você o juízo que corresponde à própria vida dele. Não, a sua religião é a sua família é a sua, seus valores são seus. Eu estou ali como um ego auxiliar, uma pessoa para fazer você perceber todas essas questões e encontrar o seu sentido, o seu propósito dentro da sua vida. Eu não estou ali para julgar você, mas te acolher, né, e te redirecionar naquilo que vai trazer saúde e qualidade de vida para você. É isso. Façam terapia. Façam terapia no final. Hashtag façam terapia. E como que os familiares e amigos, eles podem, então, agir quando percebem que alguém está se isolando, né? Se tornando ali uma rede de apoio mesmo. Como que eles podem, então, ajudar essa pessoa? Tá. Gente, 2 pontos. Observação e acolhimento, tá? Observação. Eu preciso estar atento a como aquela pessoa se comporta. E quais foram as mudanças que eu consigo observar no dia a dia. Principalmente o isolamento, que é a característica mais comum. Sim. E, observando aquilo, eu vou me aproximando de maneira gradual. Nunca de forma agressiva, nunca forçando, tá? A gente não força uma pessoa a se abrir. A gente não força uma pessoa... Eu imagino a cena assim, fala! Olha, você tem que falar, pelo amor de Deus, você é obrigada a ir na terapeuta hoje. Se você não for lá, você vai ver só.
Não é assim que a gente faz, tá? Nem com piadinhas. Ai, você precisa de terapia, viu? Você tá ficando doida. Tá Só uma ficando terapeuta doida. mesmo pra dar jeito na tua vida. A pessoa não vai nunca desse jeito. Não vai, gente. Não é dessa maneira que eu vou me sentir à vontade. Então, é uma aproximação gradual, é manter um contato frequente, todo dia. Oi, como é que você tá hoje? Oi, conseguiu comer hoje? Às vezes a mãe tá no trabalho, o filho tá em casa. Filho, você já conseguiu comer hoje? Mamãe deixou um negócio na geladeira pra você, tá tudo bem? Chegar em casa, como é que foi seu dia? O que você fez? Ao invés de julgar, mas você ficou o dia todo deitado, mas você não fez nada, não fez o seu dever, todo dia dessa forma agora. Isso não vai acolher a pessoa que está passando por isso, gente, que está se sentindo solitária. Ela não vai se sentir à vontade para falar com você exatamente o que ela está passando. Às vezes ela está triste porque ela tinha um amigo virtual que magoou ela, e às vezes o pai não entende. O que é amizade virtual? O quê? Isso não é importante, gente. Às vezes é. Para um adolescente, ele encontra um apoio seguro ali naquela amizade virtual. E às vezes é muito importante aquilo que aconteceu na amizade, no jogo, naquele dia. A gente falou de adolescente hoje. E se você chegar com essa abordagem muito agressiva, muito hostil, com pouca empatia, você não vai conseguir acolher. Então, E talvez até o contrário, você vai colocar ele mais na solidão possível. afasta. E aí, é muito comum, tá? Os pacientes falarem isso pra gente. Tia, não adianta eu falar com a minha mãe, ela não entende. Tia, não adianta. Lá em casa não adianta. Essa sensação, gente, de que não adianta, isso é uma desesperança tão grande. E aí o sujeito que está em desesperança, ele está desmotivado. Eu estou desmotivado a me abrir. E aí a gente perde aquela pessoa. Ela vai ficando cada vez mais individualizada, né? Então, e isolada. Então, assim, o que eu sugiro? Acolha, não faça essas abordagens, né, críticas, mas abordagens sutis de como foi o seu dia. Mais perguntas, tá? Do que imposição e do que dedução. Uma coisa muito importante, às vezes a gente deduz muito o que o outro está sentindo. Sim. Isso é para todos nós. Ah, você deve estar se sentindo assim. Você está assim porque você não fez atividade física hoje. Você está assim porque era para você estar com a sua prima lá em tal lugar. Parem de deduzir. Filho, por que você está assim hoje? Queira saber e não deduza. Exatamente. Isso vai fazer a pessoa... Você se mostra mais disponível para o outro. E ele se sente mais confortável. E, paralelo a isso, oriente. Terapia, né? Filho, eu percebo que você está diferente, ou amor, seja o seu marido, né? Enfim, qualquer outro tipo de relação que você tenha. Percebo que você está diferente. Sim. Tem uns dias que eu tenho notado que você está mais fechado, né? A gente pode fazer alguma coisa juntos? Estou sentindo a sua falta. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Ou então, se você não se sentir à vontade, vamos procurar a ajuda de alguém de confiança, um terapeuta, né? Eu faço esse investimento. Então, assim, a família ela pode ajudar nesse tipo de suporte, né? De redirecionamento. Sim. Também incluir, tá, gente, nas tarefas diárias. Vamos fazer compras juntos? Vamos escolher o que você gosta? Colocar vamos no a pessoa mercado? a participar, realmente. A participar. Isso aí. O que eu falo todo fim de podcast? Dava outro podcast. Dava outro podcast, não dava, Vanessa? Dava, acabou já? Acabou. Poxa. Passa pra gente suas redes sociais, pessoal te seguir lá, ver as suas dicas, seus vídeos. Gente, sigam, tá? Meu Instagram, eu posto tudo por lá, né? @psivanessadutra, tá? Eu tô sempre fazendo alguns reels aí para inspirações de vida, reflexões sobre relacionamentos, sobre saúde mental no geral. Vai ser um prazer ter você comigo lá. E foi um prazer aqui também. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo e volte mais vezes. Ah, eu volto, hein? Ó, isso é um convite, hein? Vai vir lá de Magé, gente. Longe, viu? Mas seja bem-vindo e pode voltar que a gente recebe você aqui pra gente falar de outros assuntos também. Tá bom? Vai ser um prazer. E você de casa, não deixa de seguir a gente também lá no @canal.cjc. E no YouTube, esse programa também vai estar lá no canal CJC Oficial. Se serviu para você, serve para outras pessoas também. Então, mande para essas pessoas, porque vai ajudar também a elas. E você de casa, muito obrigada por ter ficado com a gente aqui, por ter escutado tudo que a gente falou. E a gente se vê de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito. Até lá!